Pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito feliz mais uma vez estar aqui, trazendo a palavra de Deus. E sem muita demora, eu peço aos irmãos que abram em Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Curvamos nossas cabeças. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos aprendendo um pouco mais da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor venha, Pai, aos corações, tocar os corações, ó Deus, e que essa mensagem, Pai, não possa voltar vazia, ó Pai. Que pessoas, Pai, possam sair daqui, Senhor Jesus, com uma decisão no coração de tentar, Pai, viver uma nova vida, Pai, uma vida em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, me ajuda, ó Pai, a pregar a Tua palavra, Senhor Jesus, e quebrando os corações aqui hoje à noite, ó Pai. E é isso que te pedimos, Pai, já te agradecemos. Amém. Irmãos, eu creio que alguns perceberam minha ausência nos 2 últimos domingos de julho, e eu, mais uma vez, eu viajei, mas não dessa vez, não foi a trabalho, né? E também não foi para passear, mas eu fui com um grupo de jovens, uma média de 120 pessoas, lá para a Serra da Ibiapaba, certo? Lá em Tianguá, ali. E nós fomos ali pregar o evangelho, fazer uma missão ali, passamos 10 dias lá. E naquela serra a gente viveu coisas que a gente aqui, de certa forma, dentro de 4 paredes não conseguiríamos viver. Então ali nós alcançamos muitas pessoas. Assim, alcançar que eu falo é poder pregar um pouco da palavra, obviamente não tem aquela profundidade, mas nós apresentamos Cristo, oramos pelas pessoas, abençoamos os comércios das pessoas, ali as casas das pessoas, nós entramos em algumas casas, conversamos com as pessoas, tentamos entender um pouco o que elas passam, né, no dia a dia, e ali nós introduzimos o Evangelho. Então, no meio de tudo isso, a gente conseguiu ver curas físicas, curas emocionais, conseguimos aí também ver algumas salvações. Obviamente, nós não conseguimos ter dimensão de quem realmente foi salvo, porque só Cristo mesmo vai poder mostrar no dia da eternidade, né, quando Cristo voltar. Mas cremos que pelo menos dessas 11 mil pessoas que alcançamos em 10 dias, pelo menos uma foi salvo, e se foi por uma, nós fizemos nosso trabalho. Então, no meio de tudo isso, a gente conversando com certas pessoas, principalmente eu não gosto de ficar aquele evangelismo de que é só gritar, Jesus te ama, para lá, para cá. Não, eu gosto de parar um pouquinho a pessoa, conversar, e aí, como é que está a família? Como é que está a saúde? Como é que está as coisas? E facilmente as pessoas se abrem, porque no Nordeste, né, as pessoas gostam muito de conversar mesmo. Teve uma senhorinha que nós batemos na porta dela, opa, boa tarde. Aí ela só pegou a chave e abriu o portão, não falou nem nada. Aí, entra aqui, meu filho. Aí a gente entrou na casa da pessoa. Então, o povo nordestino é muito acolhedor. Porém, sabemos que também no Nordeste é uma região que predomina o catolicismo. E ali, infelizmente, há muita idolatria. E nós que conhecemos a verdade,
que as Escrituras nos ensinam, a palavra de Deus nos ensina, sabemos que é apenas uma fé passageira e que não pode levar a algo maior, né? A uma vida eterna com Deus. E também eu percebi que as pessoas elas têm uma fé que, de certa forma, sustenta elas a cada dia, porém, eu vi também muitas que estão é o que o Mardani falou. Mas ali as pessoas estão tristes, não sabem o que vai ser do futuro, não sabem o que os espera na vida após a morte. Porém, aqui, quando a gente lê o nosso texto, apóstolo Paulo ele vai mostrar uma convicção muito grande para o futuro. E ele fala, né, que viver é Cristo e o morrer é lucro. Como pode alguém dizer que morrer é lucro? Nós buscamos alguma coisa nessa terra, né? Normalmente, na nossa vontade carnal, nós queremos conquistar coisas aqui nessa terra. Porém, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, ele fala sobre isso, que ele tem uma vontade de estar com Cristo, mas também o seu outro lado grita para que ele continue vivo, para que ele possa pregar mais ainda o Evangelho e ajudar as igrejas. E pensando um pouco sobre essa questão de vida após a morte, eu creio que pelo menos uma vez na vida você já parou para pensar, rapaz, se eu morrer, o que acontece? Para onde eu vou? Onde é que eu vou ficar? Em algumas crenças, quando você morre, alguns acreditam que tem certo tipo de privilégios, né? Você vai para um local, nesse local vai ter prazeres que você vai usufruir, e ali eles, se morrer por tal pessoa, eles vão adquirir essas recompensas. É um certo tipo de religião que há também. E pessoas elas se matam por conta que sabem que se matar, se morrer ali como homem-bomba, por exemplo, eles vão receber uma recompensa, né? E vão viver ali os prazeres. Outras acreditam que morreu, acabou. Você viveu a sua vida, 50 anos, 60, 70, 80, 90 anos, acabou, morreu. Não tem mais nada. Outros acreditam que se você morreu, você vai ter uma segunda oportunidade, de que vai ter o purgatório, e lá você vai poder se arrepender. Outros acreditam que você pode nascer de novo em outra pessoa, né, o seu espírito e tal. Mas nós, como cristãos, acreditamos que se um cristão, uma pessoa que está em Cristo de verdade, que se arrependeu dos seus pecados, que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse vai para a eternidade, conhecer cada vez mais a Cristo e a Deus. E todas aquelas outras coisas, né, que acompanham também a eternidade, que nós veremos, mas o mais importante estaremos na presença de Deus continuamente e eternamente. E pode passar 1 milhão de anos e nós estaremos lá, na presença do Senhor. Então essa é a convicção que um crente pode ter e ele deve ter. E aqui, apóstolo Paulo, ele está num contexto muito contraditório do que essa carta ela foi escrita, com seu propósito. Muitos dão o assunto dessa carta como a carta da alegria. Aqui é uma carta que vai expressar bastante alegria. E nós podemos ver isso no capítulo 1, no versículo 4. Paulo fala assim, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. No versículo 18, Cristo de qualquer modo está sendo pregado, e com isto me regozijo. No capítulo 2, versículo 17, alegro-me e com todos vós me congratulo. No capítulo 3, versículo 1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. No capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então vemos que durante toda a carta, o apóstolo Paulo está falando sobre alegria. Porém, se a gente for ver onde Paulo estava escrevendo a carta, parece um pouco contraditório. Para quem não sabe um pouco do contexto dessa carta, muitos estudiosos acreditam que seja ali no Atos capítulo 28, versículo 16, onde ele foi levado na prisão para Roma, e lá em Roma ele está preso em uma casa e ele está sendo vigiado por um guarda romano. E ali todo dia essa guarda ia sendo trocada, para que sempre ficasse sendo vigiado. Então, a carta da alegria foi escrita enquanto Paulo estava preso. Para quem tem uma mentalidade mais carnal, mais humana, vai dizer que, se eu estou preso, eu estou limitado, eu não posso fazer mais nada. E
não somente a carta de Filipenses foi escrita, mas também como a de Efésios, Colossenses e Filemon. Então, dentro de uma prisão, Paulo escreveu cartas que até hoje, há mais de 2000 anos, elas são estudadas e são instrumentos para levar vidas até Cristo. Então, dentro da pior situação que Paulo poderia estar, ele estava escrevendo cartas e fazendo outras coisas. Eu quero que você observe também o versículo 12, um pouquinho antes da leitura que nós fizemos, que diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Então pense comigo, apóstolo Paulo, ele estava preso, sendo vigiado por um guarda. Sendo o apóstolo Paulo, o homem que provavelmente mais pregou e fez mais escreveu também epístolas, né, para o Novo Testamento, ele estava vendo ali um guarda romano. Vocês não acham que ele ia pregar para o guarda romano? Com certeza ele está falando aí, Paulo fica calado, ele estava lá pregando. Eu tenho certeza que o apóstolo Paulo estava pregando para aquele guarda. Então acredita-se que durante as vigias dos guardas, Paulo estava constantemente pregando o evangelho. E também a sua maneira de viver prega também o evangelho. Por quê? Como pode um homem estar numa prisão, estar falando de alegria, está escrevendo cartas para consolar outros irmãos, doutrinar outros irmãos. Então, eu creio que os soldados eles poderiam enxergar isso em Paulo também. Mas, falando um pouco mais sobre a prisão, vai falar no versículo 13, ele fala assim: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Então, o apóstolo Paulo não estava preso por ser um bandido, por ser um assassino, por ser uma pessoa que quebrou as leis. Não, ele estava preso por causa de Cristo. Então, esse é o seu maior testemunho, que se Paulo está preso, é por causa de uma pessoa que ele está pregando, por causa de uma pessoa que ele está falando. E mais ainda, no versículo 4, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então, no versículo 12, nós percebemos que Paulo entendeu o motivo da sua prisão. Ele percebeu que a prisão não ia limitá-lo, na verdade, contribuiu para o progresso do Evangelho. E se você for lá no finalzinho, no capítulo 28, de Atos, no versículo 30, vai dizer que Paulo ele permaneceu preso durante 2 anos e ali ele pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, ali as pessoas vinham até ele, porque a prisão dele não era aquela prisão dentro de uma cela fechada e não podia ter nenhuma visita. Ele estava dentro de uma casa, sendo vigiado por um soldado, mas ele poderia receber visitas. E nessas visitas, ele ia pregando o evangelho. E até mesmo nessa casa, ele teve uma reunião com os anciões de Israel. E ali ele expôs Jesus Cristo, mostrando que ele era o Cristo. Então, Paulo ele percebeu que, enquanto ele estava preso, ele não estava sofrendo perseguição, porque se ele estivesse nas ruas, as pessoas estavam batendo nele, estavam chicoteando ele. E um exemplo é, quando Paulo chegou em Filipos, que é o destino aqui da casa, a carta de Filipenses, quando ele chegou em Filipos, ele evangelizou a mulher chamada Lídia, depois ele expulsou um demônio de uma garota, de uma jovem, que é um espírito de adivinhação, e depois ele também pregou o evangelho para o carcereiro, e ali o carcereiro foi batizado e se entregou para Jesus. E quando ele fez tudo isso, as pessoas, por ele ter também libertado o espírito da moça, as pessoas foram e bateram no Paulo, bateram nele e prenderam o Paulo. E por isso ele foi preso e por isso ele alcançou o carcereiro. Então, todas as tribulações de Paulo convêm para que o evangelho venha a ter um progresso cada vez maior. Então, apóstolo Paulo, se você for ler as cartas dele, você entende que tudo que causou na vida dele, todas as tribulações, as dificuldades, tudo foi para um bem maior. E Paulo conseguiu entender isso. E isso está expresso na carta de Filipenses. E só para finalizar aqui a nossa contextualização, se vocês forem no versículo 15, diz assim, ó, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho.
Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Então, para que a gente possa entender um pouco melhor, as pessoas viram Paulo preso e eles queriam aumentar o sofrimento de Paulo. Então, eles começaram a pregar Cristo por uma motivação errada, certo? Então, eles estavam pregando Cristo, porém, com a vontade de ser invejoso, certo? E de rivalidade. Então, Paulo não se preocupou com isso. Por que eu vou me preocupar? Se eles estão pregando Cristo, nada importa. Então, perceba algo. Paulo ele não está feliz porque as pessoas estão falando qualquer coisa. Não, as pessoas estavam pregando Cristo. E, por conta disso, não importa a motivação dele. Quem vai cuidar do coração daquelas pessoas era Deus. Ele não podia fazer nada. Contanto que as pessoas estivessem ouvindo sobre Jesus, ele estava alegre. Então, esse é o contexto da carta. Paulo está dentro de uma prisão falando sobre a alegria. E no versículo 19, que é o texto que nós lemos, ele diz assim: porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Então, Paulo aqui ele vai demonstrar uma grande convicção. Ele confia que pelas súplicas da igreja e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, sua situação se resultaria em uma libertação. Porém, essa libertação ela pode se resumir a uma libertação física, né, da prisão, ele ser realmente liberto, poderia ser uma situação, mas também é uma libertação do que ele poderia fazer. Paulo, ele não sabe se ele seria libertado ou executado, mas ele sabe que, de qualquer jeito, de qualquer maneira, Cristo seria glorificado e ele não seria envergonhado. Sua esperança ele não está simplesmente em continuar vivo, mas permanecer fiel a Deus até o fim. Então, isso é a libertação de Paulo, certo? E quando ele fala sobre, no versículo 20, que vai dizer o seguinte: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Esse envergonhado nós temos que ter um cuidado, porque às vezes a gente pensa que pode se referir à reputação de Paulo. Mas, na verdade, Paulo está se referindo ao versículo 15 e ao versículo 18, que são justamente as pessoas que estão pregando por rivalidade e inveja. Então, ele não está sendo envergonhado pelas pessoas. O fato de ele falar que em nada serei envergonhado, ele está preocupado se a sua fé ela permanecerá firme independentemente do que aconteça com ele. Então, aqui seria como se ele falasse assim, espero que no momento decisivo eu não recue, não negue Cristo e não haja de maneira que traga desonra para o Evangelho. Então, quando ele olha para a vergonha, né, ele ser envergonhado, ele está dizendo que tomara que eu não venha, por conta dessas provações, eu venha me recuar, eu venha desonrar o nome de Jesus. Então, isso é a preocupação de Paulo. E na parte B, que diz assim: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, Paulo ele tem uma convicção de que, independente do que aconteça com ele, se ele vai ser executado ou se ele vai ser liberto, ele espera que Cristo seja engrandecido. Então, no meio da sua privação, no meio da sua provação, Paulo se preocupa se Cristo está sendo engrandecido em todos os momentos. Então, se ele for libertado, que Cristo seja engrandecido. Se ele for morto, que Cristo seja engrandecido. E quando eu leio Paulo, as cartas de Paulo, a forma como ele vive, isso sempre me constrange, porque ele entendeu o preço que Cristo pagou por ele naquela cruz. Então, quando a gente entende o que Cristo fez por nós, as dores que ele sofreu, a ira de Deus que ele recebeu sobre ele por amor a nós conseguiríamos realmente viver como Paulo viveu, se entregar por inteiro a ele. Seja preso, seja sendo chicoteado, como Paulo foi muitas vezes, açoitado, ele sofreu naufrágios, ele sofreu diversas prisões. Então, Paulo, ele entendeu que Cristo sofreu muito mais por ele. Então, o que ele faz é muito pouco
pelo que Cristo fez por ele. Então, esse é o amor que Paulo recebeu. E é essa convicção que nós deveríamos também carregar em nossas vidas. Então, se você está com saúde, se você está bem, está com uma boa família, um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, que você venha engrandecer o nome de Jesus. Mas se você estiver enfrentando uma enfermidade, você estiver passando por uma dificuldade, estiver enfrentando uma briga no seu relacionamento, que você estiver passando por alguma privação, você passando por lutas, que Cristo seja engrandecido também. Então, é no meio dessas dificuldades que a gente vai conseguir mostrar que nós realmente somos cristãos. É muito fácil você querer mostrar que você é crente quando você está tudo bem, mas quando as coisas apertam, é aí que nós precisamos mostrar que minha vida está um turbilhão, mas quando um amigo vem até mim, eu trato ele bem, trato ele com respeito, eu não desconto as coisas que estão dentro de mim no próximo, porque ele não tem culpa. Ele não tem culpa do que está acontecendo comigo. Então, é nesses momentos que precisamos realmente demonstrar a nossa fé. Demonstrar que Cristo é o nosso sustento. É Ele que vai prover todas as coisas. Então, Paulo entendeu isso muito bem. E no versículo 21, Paulo ele vai escrever uma das coisas mais preciosas que podemos meditar. E é onde eu mais quero desenvolver sobre. Que diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quero que você fixe bem os seus olhos por alguns segundos, né, nessa frase. Paulo, ele descobriu o verdadeiro sentido da vida. Ele entendeu o que realmente importa. Ele entendeu o que é eterno. Então, para ele, se ele está permanecendo vivo, é por causa de Cristo. E se ele morrer, ele irá para Cristo. Então, essa é a convicção dele. Ele fala algo muito interessante que ele diz, um pouco mais para frente, no versículo 23, ele fala, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então Paulo entende que essa vida pode ser boa, mas estar com Cristo é algo incomparavelmente melhor do que qualquer coisa. Então, não importa qual carro você tenha, qual a dificuldade você está passando, qual a melhor casa que tem aí para comprar, se você não tiver Cristo, você não tem nada. Mas se tivermos Cristo, mesmo em meio à provação, nós temos tudo, porque Ele é o suficiente para a nossa vida, o suficiente provedor, e Ele sabe todas as coisas, e tudo o que Ele faz é para o nosso bem. Vitor, estou passando por dificuldade. Ninguém sabe o que Ele está providenciando em meio a essa tribulação. Então, quando a gente olha para Paulo, a gente consegue enxergar essa convicção que é tão forte. No versículo 22, ele fala o seguinte, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero? Assim, não sei o que devo escolher. Paulo ele está aqui ele está em um embate dentro dele. Será que eu morro? Porque eu vou para Cristo. Mas eu preciso continuar vivo, porque eu ainda tenho muitas almas para alcançar. Eu tenho igrejas para cuidar, pessoas ali para doutrinar, para levar até Cristo. Então, Paulo ele está com uma convicção de que se ele morrer, ele vai para Cristo. Mas se permanecer, ele vai continuar propagando o Evangelho. Então, Paulo ele não está querendo sair dessa vida porque a sua vida está um caos. Não, ele não demonstra isso. Paulo ele não está querendo partir desta vida porque ele está passando por uma tristeza, por uma provação. Não, ele não está preocupado com isso. Paulo ele não está preocupado com o que vai ser amanhã. Não, se for para partir é porque ele quer ficar com Cristo. Mas também outra parte entra, que ele quer também pregar o Evangelho. E isso que a gente possa também trazer um pouco para a nossa vida. Porque nós queremos continuar vivos. Eu não estou influenciando ninguém a morrer, tá, gente? Se alguém estava pensando nisso, não é isso que eu estou falando. Mas, se você está vivo, o que você está fazendo da sua vida? O que estamos fazendo da nossa vida? E você para para pensar um pouco, será que as coisas que eu estou fazendo na minha vida está engrandecendo o nome de Jesus?
Será que as pessoas conseguem ver Cristo dentro de mim? Porque as pessoas conseguiam enxergar Cristo em Paulo, em meio a sua dificuldade. Mas será que nós conseguimos demonstrar a nossa fé em meio à dificuldade? Será que uma pessoa olha para você passando por dificuldades, sofrendo, e olha, como é que pode essa pessoa estar passando por tudo isso, mas ele tem um sorriso no rosto, ele trata bem as pessoas, como é que pode essa pessoa ser tão bondosa? Ele está passando por dificuldade financeira, mas mesmo assim consegue abençoar outras pessoas. Como é que pode uma pessoa ser assim? Então, se a gente fosse levar a pregação para um padrão moral, a gente consegue entender que se nós formos querer imitar Paulo apenas pela nossa própria força do nosso braço, a gente não conseguiria, porque Paulo também não conseguiu. Paulo ele não conseguiu agir pela a própria força do seu braço. Na verdade, se você for ler lá em 2 Coríntios, ele vai dizer que recebeu diversas revelações de Jesus Cristo. Porém, o espírito maligno veio e colocou espinhos na sua carne, para que ele não se ensoberbeça. Então, ele vai de encontro com Deus em oração e fala, Senhor, tira esse espinho de mim. Ele pede 3 vezes a Deus. E quando Deus responde a ele, ele fala, a minha graça te basta. E ele percebe que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na vida dele. Então, Paulo aprendeu a viver em dificuldades, em fraquezas. Então, se nós queremos viver nessa terra, tentando lutar com a força do nosso braço, nós não conseguiremos. Infelizmente, é uma péssima notícia dar para você. Se você tentar correr sozinho, você não vai conseguir. Você não vai conseguir permanecer de pé se você tentar caminhar sozinho. Mas se você tiver Cristo em sua vida, se o seu viver é Cristo, eu posso ter certeza que você pode caminhar muito mais longe. E esse mais longe é ir para a eternidade. Então, podemos entender que Paulo ele só conseguiu caminhar nessa vida, perseverar nessa vida dele como um apóstolo, sofrendo tanto, mas pregando o evangelho, sem fugir, sem tentar mudar as suas palavras, sem tentar mudar a sua pregação, apenas por causa de Cristo. Mas, chegando aqui no versículo 23 novamente, quando ele fala, né, que estou cercado pelos 2 lados, ele entende justamente isso, que o viver é Cristo. Paulo, ele não vivia Cristo apenas quando estava na igreja, com os irmãos, né, ali que ele pregou. Ele não estava vivendo Cristo apenas nos momentos mais fáceis, mas ele conseguiu viver Cristo em meio à sua provação e à sua limitação. Então aqui eu quero que vocês consigam enxergar que Paulo ele entendeu o sentido da vida. No começo, na introdução que eu falei sobre a vida após a morte. Qual a sua esperança na vida após a morte? Paulo, ele tem a convicção dele. Ele tinha a convicção dele. Se ele continuasse, seria por Cristo. Se ele partisse, seria por Cristo. Mas qual seria a sua convicção hoje? Será que você tem um destino para ir? Mas você tem que ter uma convicção. Se você estiver bobeando aí, eu não sei para onde você pode ir. Mas, se você tiver a convicção, Vitor, eu creio no Senhor Jesus. Então, eu posso te dar uma boa notícia. Você estará com Ele na eternidade. Então, essa é a nossa esperança. O tempo todo tem que ser a nossa esperança isso. E para a gente tentar tirar alguns ensinamentos desses versículos que nós acabamos de expor um pouco, aqui eu quero abordar a vida que engrandece a Cristo. Aprendemos aqui com Paulo que não importa o que acontece em nossas vidas, ele está o tempo todo engrandecendo o nome de Jesus. Então, engrandecer o nome de Jesus não é apenas falar, né, com palavras. Ah, Senhor, engrandeça o teu nome, eu bendigo o teu nome. Não, é nas nossas atitudes. Nós estamos aí há alguns meses já estudando a carta de Pedro e agora a carta do Sermão do Monte, o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Então, nós estamos tratando coisas dentro de nós. Nós vemos ali palavras difíceis de serem vividas. Então, quando a gente conseguir, ao menos, viver um pouco do que está escrito nessas poucas palavras, nós iremos estar engrandecendo o nome de Jesus. Então, na carta de Pedro, nós também falamos sobre provações.
né? A igreja estava passando por perseguição, mas Pedro, ele chegou lá e falou que vocês já têm um tesouro nos céus. Vocês já têm algo que é imutável, que não murcha, que não vai desaparecer do nada. Não, você tem algo concreto, que se você crê em Jesus, vocês vão ter a eternidade. Então, a nossa vida aqui na terra deve engrandecer o nome de Jesus. A nossa vida aqui na terra deve mostrar para as pessoas que nós carregamos Cristo dentro de nós. Você deve carregar uma luz dentro de você, que é uma das coisas que nós vamos até abordar na próxima quarta-feira. Eu sugiro que você venha participar um pouco dos estudos. Está sendo muito proveitoso. Eu creio também que já está dando frutos. Pessoas aí estão lutando contra o seu ego, o seu orgulho. Nós estamos ali. Aí, Vitor, é difícil, Vitor. É difícil, mas é por Cristo. É difícil, mas nós devemos viver isso. Porque pensa comigo, se nós estamos nessa terra, crendo que o nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo, e nós iremos morar com Ele, pensa comigo, no céu é um local de santidade. No céu é um local de amor. Como iremos para o céu se nós não conseguimos viver nessa terra, vivendo em santidade, em amor? Porque lá no céu, tudo que você precisar passar, por exemplo, longanimidade, benignidade, você não vai precisar fazer dessas coisas, mas o amor lá vai permanecer, a santidade vai permanecer lá. Então, como é que pode uma pessoa que nunca sequer buscou por santidade, vai querer chegar no local santo? Se você está o tempo todo vivendo uma vida pecaminosa, aí do nada você aparece no céu. No céu só tem santo. Aí você olha para um lado, é santo. As conversas é santa. Os louvor é santo. Você anda para um lado, as vestimentas do povo é santo. Aí, não sou daqui não. O meu lado é outro canto. Isso aqui eu não estou gostando dessas coisas aqui não. Então, você tem que viver como se você estivesse indo para o céu. Certo? E uma das coisas que eu quero que você coloque na sua cabeça é que a forma como nós enxergamos a vida após a morte, ela influencia diretamente a nossa vida real, a nossa vida presente. Porque, assim como homens bombas que morrem porque sabem que vai ter algo esperando eles lá, os prazeres dele, eles sabem que se eles viverem daquela forma, eles vão ter a recompensa deles. Então, eles vivem daquela maneira, sem medo. Então, nós, se queremos realmente alcançar a vida eterna, alcançar ali, naquele lugar tão santo, tão bom, tão agradável, que a gente possa viver como se a gente realmente já estivéssemos lá. Quando você se arrepende, vou entregar a sua vida para Jesus, você se torna um cidadão do céu, um cidadão do reino de Deus. Então, se você é um cidadão do reino de Deus, você ainda permanece aqui na terra. Deus não nos tira daqui, mas Ele faz com que nós sejamos cidadão do reino na terra. Cidadão do reino que propaga essa esperança para as outras pessoas. E o segundo ponto é, onde está a sua esperança? Essa mensagem ela falou justamente sobre isso, né? Sobre a esperança em Cristo Jesus. Então, Paulo ele sabia que permanecesse vivo, ele iria proclamar o evangelho. Se morresse, ia ao encontro do seu Senhor. No meio da correria dessa vida, será que já paramos e refletimos sobre a outra vida? Como eu já falei aqui algumas vezes. Qual é a sua esperança? Eu pergunto mais uma vez. Qual é a sua esperança? Então reflita que se for para você refletir, só isso, quando você sair daqui, eu já ganhei meu dia. Só refletir. Porque quando a gente entra em reflexão, em meditação, há um temor dentro da gente. Porque o que aconteceu na minha vida? Se eu sair daqui, passar ali, passa um carro desgovernado, e aí? Acabou a vida. O que vai ser? O que me espera? Será que eu irei para o céu, desfrutar da presença de Deus? Ou irei para o outro lado, desfrutar da ira de Deus? Então tem dois lados. No mundo cristão, apenas dois lados. Ou é céu ou é inferno. Ou é a presença de Deus, a boa presença de Deus, ou a ira de Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado e uma convicção de saber para onde nós estamos indo. Então, como eu falei agora há pouco, o futuro vai
de certa forma, influenciar diretamente a sua vida agora. Então, que se nós temos essa esperança tão certa em nosso coração, e se você ainda não tem, eu peço, mais uma vez, que reflita. E se Deus tocou no seu coração, começa a pensar, eu quero o que aquele rapaz falou no domingo à noite. Eu quero aquilo que o Vitor falou, de estar na presença de Deus continuamente. Então, se for para a gente viver nessa terra, que seja para engrandecer o nome de Jesus. Vitor, eu não acho que eu tenho um chamado para ser um missionário, para ser um evangelista. Não, você não precisa, nem todo mundo vai ser, obviamente. Deus vai determinar ali certas pessoas para tais obras. Então, Vitor, ainda não sei o meu chamado. Viva Cristo na sua vida, no dia a dia. Simplesmente isso. No seu trabalho, fale de Cristo. Vitor, eu ainda não tenho a oportunidade de falar. Então, o seu corpo irá falar. As suas atitudes irão falar. Vitor, eu estou andando na rua, alguém me aborda para vender algo. Ore pelaquela pessoa. Lá, quando nós estávamos em Tianguá, qualquer pessoa, a gente olhava e já estava orando pela pessoa. Tem vezes lá que nós estávamos parados, as pessoas chegavam até nós, ora por mim. Então as pessoas estão precisando de Cristo. Assim como um dia você precisou, as pessoas também precisam. E nós precisamos dele também todos os dias. Que se não for pela graça dele, nós não podemos nada. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para nós hoje. Que nós venhamos ter essa esperança e uma convicção. Porque não adianta você, não, eu sou cristão, mas você é cristão mesmo? Você realmente entendeu o Evangelho? Você entendeu o que Cristo fez por você? Você entendeu a dor que Cristo sofreu naquela cruz? Você entendeu o sangue que Cristo derramou? Porque Cristo não tinha pecado, mas Ele morreu pelos nossos pecados. Cristo não tinha culpa, mas Ele assumiu toda a culpa. Então, que se for para nós termos uma esperança, que seja uma esperança de convicção firme e forte todos os dias. Porque eu tenho certeza que se você tiver uma firme esperança, você conseguirá continuar e perseverar nessa vida. Então que nós possamos sair daqui hoje à noite tendo essa esperança e que a sua vida possa viver Cristo todos os dias. Vitor, eu acho que eu estou para morrer. É lucro. Mas não se matem não, gente. Eu não estou incentivando ninguém a isso. Mas teve até uma vez aí eu refletindo sobre o céu. Aleluia. E Deus deve ser tão bom. Eu fiquei assim pensando, deve ser bom. Eu fiquei que nem Paulo. Morrer é lucro. Deve ser tão bom ficar na presença de Deus. Poder ver Cristo com seus olhos de fogo, né? Cabelo branco como a neve. As suas roupas, né, ali todas brilhosas. Quão lindo deve ser ver Cristo. Ver aquele que um dia nos salvou. Aquele que um dia subiu no madeiro por amor a nós. Então, reflita sobre isso. A gente olha para Jesus apenas como às vezes um amuleto que a gente vem na igreja todos os dias. Senhor, tá difícil as coisas, eu vou orar. Mas quando estiver boa, orem também. Quando estiver tudo bem, seja grato por tudo que Cristo já fez por você. A vida está difícil, seja grato por tudo que Cristo fez por você. Vitor, eu passei 80 anos da minha vida, eu nunca conquistei nada. Se você tem Cristo, você tem tudo. Porque a maior alegria, e foi antes da missão, foi uma das coisas que mais tocou o meu coração, foi falado por Deus no meu coração. Vitor, eu creio que você vai ver muitas curas físicas. E eu vi, nós oramos por uma senhorinha que estava toda encurvada e no final ela estava pulando. Eu vi um jovem que estava com o surdo de um lado e perdendo já estava também ficando surdo do outro. E a mulher estava com laudo. Um dos missionários fez uma oração lá. Deus, com a sua infinita graça, curou o garotinho, bem novinho ele. E ele começou a escutar. A mãe dele não acreditou no próprio filho. Fez um novo exame e estava lá, 100% curado. Eu vi uma moça com a sua perna crescendo na minha frente.
eu vi grandes milagres, mas tanto eu já tinha pensado sobre, e também um dos líderes da missão falou: gente, vocês vão ver curas, mas o maior milagre é ver um pecador se arrependendo, é ver um pecador que não vale nada. Nós somos inúteis, irmãos. Isso é a verdade. Todas as nossas obras são como os trapos de imundícia. Tudo que nós fizermos nessa terra, nada disso é suficiente para pagar nossa dívida. Por isso que quando no Antigo Testamento tinham que sacrificar animais, para que o sangue deles, aquele significando a morte deles, era para pagar a culpa daquelas pessoas. Mas depois eles pecavam de novo e tinham que sacrificar outro animal. Mas quando Cristo veio, Ele morreu apenas uma vez, porque Ele é o Cordeiro perfeito. E quando o Filho de Deus subiu naquele madeiro, foi suficiente para carregar toda a nossa culpa. Ah, Vitor, eu sou tão fraco que eu acredito que eu já vou pecar amanhã de novo. Quem que não peca, irmão? Apóstolo João diz que se você diz que não tem pecado, você já está mentindo. Então, a nossa vida está o tempo todo tendo que se ajoelhar aos pés de Jesus. Tem uma música que fala: se for para chegar apenas à ponta dos teus pés, isso é suficiente para mim. Então, se for para apenas alcançar os pés de Cristo, que seja suficiente para a sua vida. Porque aquele Cristo que é tão santo, o Filho de Deus, Ele se esvaziou de si mesmo, de toda a sua glória, e desceu como um servo. Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Ele veio para entregar a sua vida por nós. Então esse é o melhor bem que nós podemos ter. Nós aqui não temos nenhuma a quantidade de ficar pregando bens materiais. E toda vez que eu subir no púlpito, eu tenho a convicção e algo comigo mesmo e com Deus, de que eu vou falar sobre Jesus, que eu vou falar sobre os nossos pecados, porque é isso que nos mata todos os dias. Os nossos pecados, nosso orgulho. Ah, Vitor, eu não consigo perdoar meu irmão, é orgulho. Ah, Vitor, eu não consigo pedir perdão, é orgulho. Ah, Vitor, eu sou tão mal. Nós somos maus, mas Cristo nos libertou, Cristo nos salvou. Então que se você puder, tiver essa convicção e se arrepender dos seus maus caminhos, Ele ouvirá a sua voz e escreverá o seu nome no livro da vida. Amém? Possamos nos levantar. Viver o Evangelho é muito bom, irmãos. Viver o Evangelho não é um desperdício. E como já falei até algumas vezes, né, eu estou disposto aonde Deus me enviar, eu estou indo. E quando Ele fala muito forte no meu coração: Vitor, vai para tal lugar, nós estamos indo lá pregar o Evangelho, falar. Eu já coloquei dentro de mim: se eu não tiver mais amigo, Cristo é suficiente. Aí, Vitor, tu não pensa mais em ter dinheiro, sei lá. Se eu tiver o que comer para continuar vivo e pregar o Evangelho, tá bom. Então, que você, eu não estou pedindo para você ser que nem eu, muito menos como o apóstolo Paulo. Mas se você tiver apenas a sua fé em Cristo Jesus, já é suficiente. Se você tiver uma vida em Cristo, já é suficiente. E se você permanecer em Cristo, é mais do que suficiente. É algo incomparavelmente melhor. Fechamos nossos olhos. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor subiu naquela cruz por nós, ó Pai. O Senhor carregou, Pai, todas as nossas dores e enfermidades, ó Deus. O Senhor fez aquilo, Pai, que nós não conseguiríamos fazer. Do que vale o ouro, ó Pai, do que vale a prata, ó Deus, se não tivermos a Cristo. Do que adianta ter saúde, ó Deus, se não tivermos Cristo. Do que adianta ter o mundo inteiro, ó Pai, se não temos a Cristo, ó Deus. Que nós possamos considerar tudo como perda
para conhecer a sublimidade do Teu amor, Deus. Senhor Jesus, Pai, vem tocando, Senhor, os corações aqui, ó Pai. Essa mensagem, Pai, eu vim falar, Pai, um pouco sobre a convicção, Pai, da vida após a morte, ó Deus. Mas essa pregação também serviu para lembrar, Senhor Jesus, que o Senhor morreu por nós, ó Pai. Isso é suficiente para mim, ó Deus. Porque Cristo é a coisa mais importante que eu quero falar em toda a minha vida, ó Deus. Então nos usa, ó Pai, nos enche, ó Deus, do Teu poder, ó Pai. Nos enche, Pai, da Tua graça, ó Deus. Nos enche, ó Deus, da Tua misericórdia, Pai, todos os dias, ó Deus, porque elas são a causa de não sermos consumidos, ó Pai. Pai, nos ajuda em viver em santidade, ó Pai. Viver Cristo todos os dias, ó Pai. E sempre vivendo, Pai, com a convicção de que se nós partirmos dessa terra, é um lucro, Pai. Um lucro imerecido, mas que o Senhor nos deu, ó Deus. Então que todos os dias nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Todos os dias, ó Pai, que nós, Senhor, venha nos dar força, Pai, para ler as Tuas Escrituras, ó Deus. E as Tuas Escrituras, ó Pai, tocar os nossos corações, Pai, para que nós sejamos mudados, ó Pai, transformados pelo poder da Tua palavra, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, em nossas atitudes, ó Pai, no nosso ego, Pai, no nosso orgulho, ó Deus, que nos impede, Pai, de alcançarmos cada vez mais da Tua presença, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a amar o nosso irmão, Pai, como nós amamos a nós mesmos, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a ter coragem, Pai, ousadia, Senhor, de pregar o Teu Evangelho, Pai. Se chegarmos alguém até nós, ó Pai, que nós possamos orar por aquelas pessoas, ó Deus. E as pessoas serem quebrantadas, ó Deus, serem tocadas pela Tua presença, ó Pai. Precisamos, Senhor Jesus, da Tua presença, ó Deus, todos os dias da nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, a permanecer firmes, ó, em Ti, ó Deus. Todos os dias, ó Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus. Nos ajuda.